Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 7 de julho, estamos no 14º domingo do tempo comum e o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Meu irmão, minha irmã, Jesus foi a Nazaré, sua terra. Nazaré é o lugar onde ele passou a maior parte da sua vida, onde ele se criou e onde ele era conhecido de todos. No sábado, começou a ensinar na sinagoga, como ele deve ter feito sempre na sua adolescência e na sua juventude, até os 30 anos, Jesus foi à sinagoga. Foi na sinagoga que Jesus conheceu as Escrituras, até o ponto de sabê-las citar de memória, de rezar salmos inteiros, memorizados durante os cultos sinagogais. Foi na sinagoga que Jesus, como os outros meninos, foi iniciado na religião judaica. Agora, ele está de volta à sinagoga e à sua cidade. Ele ensina como mestre e é exatamente isso que provoca nas pessoas reações de admiração e depois de escândalo. Eles começam a se perguntar de onde ele recebeu tudo isso. Os contemporâneos de Jesus, gente conhecida e amada por ele, primeiramente reagem com admiração. Com efeito, conhecem muito bem Jesus, cresceram com ele, nunca viram nada de extraordinário nele. O extraordinário acontece agora, com o ensinamento e com os milagres de Jesus. De fato, não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas e de Simão? É significativo como os nazarenos identificam Jesus, pela profissão, pela mãe, pelos irmãos. Ele é identificado com o carpinteiro. Trabalhou com mãos, ganhou o pão com o suor do rosto, dedicou a maior parte da sua vida num trabalho manual e não em estudo ou atividades religiosas. Ele é identificado como filho de Maria. O pai não é mencionado porque provavelmente já estava morto, mas todos conheciam bem a mãe, Maria. Ele é, por fim, identificado pelos irmãos que vivem entre eles, Judas, Tiago, Judas e Simão. São os parentes próximos de Jesus, provavelmente os primos de Jesus. E eles ficaram escandalizados por causa dele. Qual é o motivo do escândalo? Jesus não fez nada de mal, não realizou ato criminoso, imoral, mas ele ensinava e se comportava como profeta, como alguém que faz as vezes de Deus. É evidente que Jesus prega com autoridade, que realiza milagres. Essa sabedoria de Jesus vem de Deus? Os milagres que ele realiza vêm de Deus ou vêm do diabo? Eles tropeçam na humildade e simplicidade de alguém que conheciam bem, que trabalhou com mãos humanas, que não estudou. E Jesus diz: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. É significativa a reação de Jesus. Ele se decepciona
com os seus conterrâneos. Certamente Jesus deveria alimentar a expectativa de fazer muito mais pelos seus amigos e conhecidos do que ele tinha feito em outros lugares. Afinal, cresceram juntos, se alegraram, se entristeceram juntos. Mas onde ele mais desejava fazer, foi exatamente aí que ele mais se decepcionou. E ele se deixa decepcionar. Exprime essa decepção nas palavras: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Jesus experimenta a sensação dolorosa e amarga de perceber que as pessoas mais próximas dele não o acolhem, se escandalizam por causa dele. De fato, nesse episódio, já se preanuncia o cálice da paixão. Jesus terá que beber até o fim o cálice da incompreensão e da rejeição. Jesus sofre com o fechamento do coração e com os motivos mesquinhos dessa rejeição. Jesus não nega a realidade dos fatos, toma consciência de que não é aceito pela sua gente. Ele não se revolta, ele se decepciona e se deixa decepcionar. Podemos dizer que ele se resigna. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Mas ele não fica na resignação, ele supera a rejeição dos seus. Como? Ele curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. A consequência da incredulidade é que Jesus não pôde fazer milagre algum. O milagre está intimamente relacionado com a fé, faz surgir a fé, pressupõe a fé, reforça a fé. Mas o fato de não poder fazer o que desejava não foi desculpa para não fazer o que foi possível. Ele curou alguns. Quando nos decepcionamos com as pessoas, com a falta de colaboração dos outros, com a rejeição das pessoas mais próximas de nós, reagimos nos fechando na amargura e evitando o diálogo e a colaboração. Às vezes reagimos pior, nos vingamos dos outros pagando com a mesma moeda e acrescentamos ainda juros de 100% de maledicência e ofensas. Jesus reage à incredulidade superando a decepção. Mesmo que não tenha podido fazer o ótimo, não deixou de fazer o bom. Esperava fazer muito, mas a incredulidade impediu-o de realizar milagres. Mesmo assim, fez o que foi possível, impôs as mãos e curou algumas pessoas. Além disso, o Evangelho narra que Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Apesar de toda a decepção, Jesus não deixa a missão por causa desse fracasso. Outros fracassos ele terá de enfrentar, mas a missão continua. Ele continua todo dedicado à missão evangelizadora. Continua gastando todas e as suas melhores energias para pregar o Evangelho do Reino. Ele não permite que a decepção bloqueie a missão. Ele não fica se lamentando, chorando, porque não é bem acolhido. A sua alegria está no fato de anunciar e de realizar o reino. Não é o sucesso que o move, é o reino. Não são os aplausos a razão da sua felicidade, é o tesouro do reino. Não é a gratificação imediata que motiva Jesus, é fazer tudo que agrada ao Pai. Você já se decepcionou com as pessoas? Já colheu fracassos na ação evangelizadora? Já sofreu incompreensão? Não nos esqueçamos que mesmo que não tenham inicialmente acreditado em Jesus, os parentes e amigos de Jesus podem ter finalmente chegado à fé. Foi o caso de Tiago, irmão do Senhor. Jesus ressuscitado apareceu a ele. Depois que Pedro fugiu de Jerusalém, Tiago assumiu o governo da comunidade cristã de Jerusalém. Ele teve um papel importante no Concílio Apostólico de Jerusalém. Por fim, ele é o autor da epístola que tem o seu nome. Mesmo que Jesus não tenha convertido na primeira vez os seus conterrâneos,
temos certeza de que ao menos um se converteu e se tornou muito estimado pela igreja. O evangelho de hoje menciona Maria, ela é a mãe de Jesus. Sobre isso não há dúvida alguma. Podemos imaginar a dor que a rejeição dos habitantes de Nazaré causou em Maria. Ela, melhor do que todos, conhecia o mistério daquele filho tão humilde e também tão excelso. Melhor do que todos, ela sabia que sob as vestes da simplicidade estava a glória de Deus. Ela que o gerou e o educou, que conviveu intimamente uma relação de fé no seu filho, deve ter sofrido com Jesus a decepção da rejeição. Mas em comunhão com o Filho, não perdeu a coragem, nem o ânimo na missão evangelizadora. Nossa Senhora, estrela da evangelização, rogai por nós.